Vegeta começou Dragon Ball Z querendo destruir a Terra, e hoje ele é um dos heróis mais amados da história do anime. Mas o que ninguém te conta é que essa virada não foi sobre ele se tornar um herói. Foi sobre ele descobrir por que continuava vivo. Vegeta é o príncipe dos Saiyajins, raça guerreira mais poderosa da série. Ele passou a primeira metade da história sendo literalmente o vilão, e depois disso se recusou por décadas a se chamar de herói, mesmo depois de salvar o universo. E se o personagem mais orgulhoso de toda a franquia for, na verdade, o mais honesto de todos? E se o orgulho dele não fosse arrogância, mas a única forma que ele encontrou de sobreviver a uma vida que tentou destruí-lo desde o início? Nesse vídeo vou te mostrar a filosofia real por trás do orgulho do Vegeta, o que a psicologia diz sobre o padrão de comportamento dele. Vegeta nasceu príncipe de uma raça que foi escravizada e depois exterminada por Frieza. Desde criança ele foi separado dos seus pais, treinado como uma arma e obrigado a servir como o mesmo ser que destruiu o próprio povo dele. Manter o orgulho Saiyajin não era vaidade, era o único ato de resistência disponível. Era a única coisa que Frieza não conseguia tirar completamente. Seu povo destruído, seu planeta destruído, sua liberdade destruída. Mas o orgulho de ser quem ele era, ninguém conseguia arrancar. Você já passou por uma situação em que segurar um pedaço de quem você é, um valor, uma identidade, uma crença, era a única forma de não se perder completamente dentro de algo que te sufocava? Então o Vegeta chega na Terra, ele encontra Goku, e aí a história começa a virar outra coisa. Vegeta aceita voluntariamente ser controlado por Babidi, para ganhar poder o suficiente para superar Goku. Ele sabe que ele está abrindo mão da própria autonomia, e faz isso mesmo assim, porque o ego de nunca ter vencido Goku pesava muito mais do que qualquer outra coisa. Vegeta ele se autodestrói na tentativa de eliminar Majin Buu, não como um herói, como alguém que finalmente entendeu que o orgulho de ganhar tinha que dar lugar a algo maior. É o momento em que ele menciona Trunks, Bulma e Goku como pessoas que importam mais do que a vitória. Em Dragon Ball Super, Vegeta alcança o Ultra Ego, uma evolução completamente diferente do Ultra Instinto de Goku, baseado não em calma, mas em absorver dor e crescer com ela. O universo confirma, a forma de evoluir do Vegeta nunca foi igual a de Goku, e sempre foi isso. 3 momentos em 2. O orgulho quase destruiu tudo. Em 1, o orgulho foi a própria fonte de força. E o que mudou entre eles? Sabe aquela pessoa que trabalha numa empresa durante anos, vê um colega ser promovido na sua frente e começa a trabalhar o dobro? Não pelo cargo, mas porque aceitar aquilo sem resposta parece impossível. O orgulho que move, mas também que consome. Ou então, você sabe que errou, a outra pessoa sabe que você errou, mas pedir desculpa parece maior do que você consegue fazer. Não porque você não se importa, mas porque render essa posição sente como perder uma parte de quem você é. Ou a pessoa que cresceu num contexto difícil, construiu o orgulho de ter chegado onde chegou sozinha e por isso tem dificuldade absurda de pedir ajuda mesmo quando precisa, porque pedir ajuda parece contradizer com tudo que ela batalhou para ser. 3 situações, o mesmo mecanismo, orgulho como escudo que também vira gaiola. Vegeta viveu isso por décadas. E a evolução dele é sobre aprender a diferença entre os dois. Friedrich Nietzsche tinha uma ideia radical. A tarefa mais difícil da vida humana não é vencer os outros. É descobrir quem você realmente é. E ter a coragem de se tornar isso, mesmo quando o mundo te diz para ser diferente. Vegeta passa Dragon Ball inteiro tentando ser melhor que Goku. Só em Super ele começa a entender que a questão nunca foi superar Goku, era superar a versão anterior de si mesmo. O Ultra Ego não é a transformação mais poderosa porque é a mais forte, é porque é completamente dele. A psicologia descreve um padrão chamado narcisismo ferido, não o clínico,
mas o mecanismo de pessoas que cresceram em ambientes onde mostrar vulnerabilidade era perigoso, que por isso construíram uma armadura de superioridade como defesa. Não porque se acham melhores, mas porque precisavam sobreviver. O Vegeta é a representação mais precisa desse padrão na ficção, criado num ambiente onde a fraqueza significava a morte, e ele transformou o orgulho em mecanismo de sobrevivência antes de qualquer outra coisa. Existe uma diferença entre redenção e penitência. Penitência é demonstrar publicamente que você errou, pedir perdão, se humilhar. Redenção é agir diferente, mudar o comportamento real, independentemente de quem está te vendo. Vegeta nunca faz discursos de arrependimento. Ele simplesmente começa a agir diferente, silenciosamente, protege a família sem fazer cerimônia, treina sem pedir reconhecimento, se autodestrói sem esperar que ninguém entenda isso. Isso é redenção real. E se o orgulho não for o oposto da humildade? E se o orgulho não for o oposto da humildade? E se o orgulho real for saber exatamente quem você é, incluindo seus limites, suas dores e suas contradições, e não pedir desculpa por existir dessa forma? Dragon Ball Daima terminou com Vegeta alcançando o Super Saiyajin 3, forma que por décadas era exclusiva de Goku. Não foi coincidência, e os rumores sobre a próxima série indicam que ele pode ser protagonista principal pela primeira vez. A importância não é que ficou mais forte, é que a franquia está reconhecendo que a jornada dele, de escravizado a guerreiro, a pai, a herói, merece o espaço que sempre deveria ter tido. O que você leva do Vegeta para sua vida? Primeiro, descobrir quem você realmente é, não a versão que o ambiente te forçou a ser. Segundo, entender que a diferença entre o orgulho como escudo e orgulho como gaiola, um te protege e o outro te prende, e saber qual você está usando agora é o trabalho. Terceiro, a redenção real não exige plateia. Você pode mudar sem fazer discurso, sem pedir perdão em público e só mudando. Vegeta nunca virou herói porque quis ser herói. Virou porque as pessoas ao redor dele se tornaram mais importantes do que a necessidade de provar que ele era o melhor. Não foi uma decisão dramática. Foi uma série de escolhas silenciosas ao longo de décadas. E é exatamente assim que as mudanças reais acontecem. Conta aí nos comentários. Não. Você é mais o Goku ou o Vegeta? Oh, carai. Você é mais o Goku ou o Vegeta da sua própria história? Não em força, em como você lida com a derrota, comparação e a necessidade de provar quem você é. Conta aí nos comentários. E esse foi mais um vídeo da série de análises filosóficas dos personagens de anime. Deixa nos comentários quem você quer que eu analise a seguir, hein? E se inscreve para não perder mais.